O terreno da Escola América Sabino Coimbra foi doado pelo senhor José de Azaro e em 1968, após 4 anos de início da ditadura militar no Brasil, a escola finalmente foi construída. Aqui era um terreno, em 1968 ela foi inaugurada, foi construída com madeira doada pela Cacique, Companhia de Café Solúvel. De princípio eram 3 salinhas de aula só. A merenda era feita aqui mesmo, não tinha serviço de merenda. Em 72 ela passou por uma ampliação, foi construída a dependência administrativa, coberto o corredor. De lá para cá não teve nenhuma outra alteração significativa. Os militares primavam por uma nação nacionalista, bem como propunham incentivar o avanço econômico no país. Em razão disso, foram promulgadas leis e decretos que buscaram criar uma aparência de legitimidade para suas imposições. Nesse contexto, 3 leis foram fundamentais. A Lei nº 5.379/67, que criou o Movimento Brasileiro pela Alfabetização, o MOBRAL. O Decreto-Lei nº 869 de 69, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de disciplinas da área de educação moral e cívica nas escolas. E, por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 de 71, que normatizou a reforma do ensino de 1º e 2º grau. Eram atribuídas notas por comportamento, avaliações a partir de questionários decorados, pontos extras para alunos que participassem de atividades como o desfile cívico de 7 de setembro, além do estímulo à competição e à fiscalização entre os próprios alunos. Em relação aos professores, os mesmos eram supervisionados em sala de aula, a fim de que cumprissem com as obrigações impostas, bem como censurassem as discussões históricas, políticas e sociais em sala. A nível pedagógico, eu acredito que ela tem um quadro de professores muito bom e a postura dos professores daquela época para cá, eu acredito que mudou muito. Quem começou a dar aula em 1968, 69, passou por muitas dificuldades em relação à vigilância, à supervisão do hoje coordenador pedagógico, antigamente era o supervisor escolar, e bem assim, literalmente supervisão, né, porque ele vigiava o trabalho do professor, entrava na sala, fazia relatórios, acompanhava planejamento, o professor tinha que dar aula com a porta aberta, e de lá para cá a gente percebe uma mudança muito grande. Na estrutura física, não, continua precária, mas na postura do professor, na prática pedagógica do professor do dia a dia, houve uma evolução muito grande. A entonação do hino e o hasteamento da bandeira tornaram-se obrigatórios. Pelo menos uma vez por semana, crianças e adolescentes eram obrigados a marchar como soldados, bater continência e louvar um símbolo pátrio. Nesse contexto, a propalada democratização assumia uma dimensão exclusivamente quantitativa e excluía a liberdade de participação política da população. O que se percebia era o uso da repressão e da censura ao ensino. Ao iniciarem os estudos, aos 7 anos, as crianças eram obrigadas a conter a energia e a curiosidade própria da infância. Deviam aprender a ficar quietas, caladas e sentadas. Então, hoje percebemos que o professor ele tem mais liberdade dentro de sala de aula para trabalhar os conteúdos, e com isso ele traz novas tecnologias e tornando essa aula mais significativa e prazerosa para todos os alunos. Ele deixa de ser o detentor do conhecimento para se tornar a ponte para esse aluno alcançar o conhecimento. Isso é importante, né? Essa liberdade, e assim fazer com que o ensino se torne melhor para todos. Atualmente, podemos perceber novas discussões que censuram a prática do professor em sala de aula, como, por exemplo, a escola sem partido, que, entre linhas, coíbe a prática de discussões de diferentes ideias em sala de aula. Cabe a nós, como futuros professores e pedagogas, lutarmos para que essas censuras e engessamento da educação não se tornem novamente presentes em sala de aula.